Boa noite, Pau dos Ferros. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco no dia de hoje, 5 de julho de 2016. Um dia este que preparou o Senhor para si mesmo, para glorificar o seu nome através da nossa vida. Pois eu creio que tudo que fizemos hoje foi por permissão de Deus e porque Ele amou a nossa vida. O nosso levantar, nosso beber, o nosso comer só foi possível porque o Senhor permitiu. E nisso Ele é louvado, nisso Ele é engrandecido. Apesar de estarmos vivendo um momento difícil sobre a face da terra, contudo o Senhor tem sido bom para conosco. Contudo o Senhor tem guardado a nossa vida. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado capacidade de poder viver um dia após o outro, vencendo as dificuldades da vida. Hoje, 5 de julho, certamente foi um dia de alegria para muitos e para outros um dia talvez de tristeza. Mas para nós que estamos aqui hoje e estamos tendo a oportunidade de estarmos nesta praça para ouvir a palavra do Senhor, nós possamos abrir os nossos corações para saber o que Deus quer falar conosco a esta hora. Que o Senhor nos dê graça para poder entender o que Ele quer falar conosco a essa hora. Pois, se não me falha a memória, lá no capítulo 30 do livro de Jó, o escritor do livro de Jó diz as seguintes palavras: que Deus tem duas maneiras de falar com o homem, e uma delas é em sonhos, enquanto ele dorme na sua cama de descanso, e a outra é em visões. Mas o Senhor nesta hora tem falado aos quatro cantos dessa terra por meio de sua palavra, usando homens e mulheres de Deus valentes para disponibilizarem suas vidas a levarem a palavra do Evangelho, as boas novas do reino de Deus. Semana passada a gente falou acerca de Jesus quando ele chega na Galileia e começa a pregar o arrependimento. Hoje nós daremos continuidade a esta conversa. Entretanto, haverá um personagem principal, um personagem especial ao qual eu quero falar deles para vocês. Mas antes disso eu quero fazer uma oração, pedindo ao Senhor que Ele abra o nosso coração e que nos dê entendimento, em nome de Jesus Cristo. Senhor, Deus e Pai, Santo de Israel, em nome de Jesus Cristo eu entro em Tua presença e oração nesta hora, Senhor, e venho pedir: abra o nosso coração para ouvir a Tua voz. Abre o nosso entendimento, Senhor, para ouvir e entender as Tuas palavras. Penetra, Senhor, aonde nós não podemos ir, que é o fundo da nossa alma. Esquadrinha os nossos pensamentos e arranca de nós tudo aquilo que não Te agrada. Nos limpa e nos prepara, Senhor, para ouvir a Tua voz, pois o Senhor tem falado nos últimos dias por meio do Espírito Santo. Abra os céus, Senhor, neste lugar. Permita com que o Espírito Santo visite os corações dos que estão nesta praça e daqueles que estão ouvindo este som. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida de cada um de nós. E principalmente, Senhor, que a glória seja somente Tua. Anula toda a sabedoria humana, que nessa hora somente o Teu Espírito fala ao coração dos homens. É isso que eu peço e desde já agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Hoje iremos nos debruçar um pouco no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Semana passada, quinta-feira, a gente falou um pouco acerca de quando Jesus chega na Galileia e começa a pregar arrependimento. Jesus ele começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mas hoje no capítulo 5 de Lucas a gente vai ver a mesma história, só que com um personagem diferente. Eu gostaria de repetir, mas sem ser cansativo. No capítulo 5 do Evangelho de Lucas, discípulo de Paulo, por graça e por misericórdia de Deus, homem que escreveu 2 livros da Bíblia, o Evangelho que tem o seu nome e o livro de Atos dos Apóstolos, o qual registra todas as atitudes e as obras dos apóstolos e os primeiros passos da igreja primitiva, os primeiros concílios apostólicos e outras coisas mais que Lucas registrou e que hoje nós temos à nossa mão para podermos saber, entender e aprender acerca da palavra de Deus, acerca das coisas de Deus e os seus desígnios. Capítulo 5 de Lucas. Iremos ler a partir de agora, em nome de Jesus. E aconteceu que, apertando as multidões para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar, ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E estando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se no barco ensinava a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança vossas redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase o barco veio a pique. Vendo isso, Simão prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros ou sócios de Simão, sócios de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Estamos diante de uma escritura muito poderosa que relata a chegada de Jesus a Galileia, a região mais pobre de Israel, onde as pessoas que lá moravam eram desprezadas pela classe mais rica, como eu falei semana passada. Simplesmente pelo fato das pessoas daquela região serem pessoas que eram analfabetas, muitas delas não sabiam falar direito, muitas delas eram de família pobre, pessoas sem cultura. Então, para a classe mais alta, mais rica de Israel, aquele povo era um povo totalmente desprezível. Aquele povo era um povo totalmente desprezível. Então, Jesus se achega na Galileia, e quando ele chega na Galileia, ele se aproxima ali da região do mar de Genezaré, um lago que era chamado de mar, pelo fato dele ser muito extenso, muito grande.
era, entre aspas, um mar de água doce. Na verdade era um lago, mas chamavam de mar pelo fato de aquele lago ser muito grande. E certamente era cedo da manhã. Jesus chega naquela região e ali existem 2 barcos encostados, e esses barcos pertenciam a Pedro, a qual o texto chama de Simão, pois Jesus ainda não tinha dado um novo nome. Então, chegando Jesus naquela região, o mesmo pediu a Pedro para usar os seus barcos para levar a mensagem do reino dos céus. Pedro, empreste o seu barco para que Jesus leve a mensagem. E acontece algo interessante. Quando Jesus sobe no barco, ele pede para que Pedro afaste um pouco o mar da terra, pois Jesus, ele era sabedor que quando ele estava numa altura um pouco maior, um nível um pouco maior acima da terra, e ainda estando sobre o mar, tudo aquilo que ele falasse iria ter um eco maior. A sua voz em tom alto poderia alcançar mais pessoas por causa da água que de certa forma filtrava o som e levava até as pessoas. Então Jesus começa a pregar, e Jesus certamente falou acerca das boas novas do reino, acerca da necessidade de arrependimento dos pecados, para que o homem pudesse ter vida eterna. E aí o povo estava maravilhado com aquele ensinamento, pois eles apenas ouviam falar acerca de práticas de leis, acerca de sacrifícios, acerca de coisas que nunca libertavam o homem do pecado, pelo contrário, apenas deixava refém de tradições. Mas eles ouvindo Jesus falarem, eles se sentiam maravilhados e seu coração ardia ao ver Jesus falar. E quanto mais Jesus falava, mais aquele povo se apaixonava pelo seu modo de falar acerca de Deus e o seguia. Se apaixonava pela mensagem e se convertia. E quando Jesus acaba a mensagem, Jesus diz a Pedro: Pedro, vamos um pouco mais longe, vamos um pouco mais para o meio do mar, vamos um pouco mais para o meio do lago, e você vai lançar a rede agora do outro lado do mar. Pedro olha para Jesus e fala algo muito interessante. Primeiramente, Pedro se achega a Jesus chamando ele de mestre, pois reconheceu que ele era sabedor das Escrituras Sagradas, mesmo sendo um homem pobre e analfabeto. Pedro chama Jesus de mestre. Jesus, ouvindo Pedro falar, Pedro disse as seguintes palavras: mestre, nós passamos a noite inteira neste lago e não conseguimos pescar um peixe sequer. Estávamos lavando as redes, pois a nossa noite foi uma noite de fracasso. Não conseguimos pescar nada, não temos nada para trazer para a feira livre hoje, não temos nada para vender, porque a noite anterior foi uma noite de fracasso. Jesus fala para Pedro: jogue a rede do outro lado. Pedro sabia o que estava falando, ele conhecia aquela região muito bem. Mas sabe o que eu acho interessante? É que Pedro, ele foi obediente à voz de Jesus. Ele foi obediente à voz de Jesus e disse: mas segundo a tua palavra, assim o farei. Segundo a tua palavra, assim o farei. E Pedro lança a rede do outro lado. Instantaneamente, aquela rede se encheu de peixes. E quando eles viram que a rede começava a pesar, eles começaram a puxar a rede para dentro do barco.
E quanto mais eles puxavam, mais eles sentiam as redes pesadas. E pediram ajuda aos amigos que estavam do lado para puxar a rede para dentro do barco. E aqueles amigos eram João e Tiago. João e Tiago saltam do seu barco e, certamente a nado, sobem no barco de Pedro, e ajuda ele a colocar a rede dentro do barco. E a rede estava tão pesada de peixes que o barco quase afundou. E quando Pedro vê tal maravilha acontecer, ele reconhece que aquilo era um milagre e que aquele homem era filho de Deus, pois ele mesmo passou a noite inteira tentando pescar e não conseguiu pescar um peixe sequer. Mas Jesus chega e muda o cenário. Jesus chega e muda o rumo da vida de Pedro. O homem que não teria nada para vender naquela manhã, por causa que ele ouviu a voz do Filho de Deus e a obedeceu. Ao jogar as redes no mar, ele viu o milagre acontecer. O que eu quero trazer para vocês nessa noite é que quando os meios humanos, os recursos humanos se esgotam, nos resta apenas agora esperar em Deus, ter fé em Deus e ouvir a voz dele. Quando Pedro ouviu a voz de Jesus e obedeceu, ele pescou em um só momento tudo aquilo que ele não conseguiu a noite inteira. Muitas vezes estamos vivendo situações em nossa vida que nós não conseguimos resolver. Mas se nós nos voltarmos para Deus, certamente Ele pode mudar o nosso quadro e fazer um milagre em nossa vida. Jesus fez Pedro ter a pesca mais produtiva de toda a sua vida. Mas quando Pedro vê aquela rede cheia de peixes, ele olha para Jesus e diz: Mestre, afasta-te de mim, pois sou homem pecador. Sabe o que eu acho lindo nesse texto? É que Pedro, quando viu Jesus, depois de Jesus ter operado o milagre, depois de ele ter pescado, ele poderia muito bem ter saído para comemorar com os amigos aquela pesca. Ele poderia muito bem ter pego uma garrafa de vinho, ter mandado estenderem um pano na beira do mar e encherem a cara de vinho comendo peixe. Mas não. Jesus está frente a frente com Pedro, e Pedro olha para Jesus e diz: Mestre e Senhor, afaste-te de mim, pois eu sou um homem pecador. Sabe, quando Pedro declara que é um homem pecador, ele reconhece em Jesus a figura divina. Quando Pedro declara que Pedro é pecador, ele está reconhecendo que Jesus tem uma figura divina, que ele é Deus em carne, que ele era o Filho de Deus. E eu imagino Pedro falando isso, chorando, porque dando continuidade ao texto, Jesus diz a seguinte palavra. No versículo 9, a Bíblia fala que eles estavam espantados. Mas Jesus diz assim: não temas. No versículo 9, a Bíblia faz questão de declarar que os discípulos se espantaram com a pesca maravilhosa. No versículo 11, Jesus, vendo que eles estavam com medo do que havia acontecido, pois eles sabiam que não estavam diante de uma pessoa qualquer, mas diante do Deus encarnado, Jesus diz: não
tenham medo. É como se fosse o seguinte: quando nós cometemos pecados e temos consciência que somos pecadores, Irapuã, quando nós cometemos pecados e temos consciência que somos pecadores, a nossa natureza pecaminosa, ela tende a não querer se aproximar de Deus. É por isso que as pessoas, quando ouvem falar de culto ou de alguma celebração religiosa, elas evitam ir, porque elas já acham que as pessoas que estão lá são perfeitas. Pelo contrário, são seres humanos pecadores como eu e você. E quando Pedro vê Jesus cara a cara e diz: eu sou pecador, mas tu és santo, portanto se afaste de mim, Jesus diz: não tenha medo, Pedro. A partir de agora, você vai se tornar pescador de homens. O que significa ser pescador de homens? Pedro estava recebendo a autoridade de Jesus para ser a pessoa que o seguiria e que levaria sua palavra aos necessitados. Pedro seria um agente, um canal, um meio que serviria para levar as pessoas até Jesus por meio da palavra que ele aprenderia do próprio Jesus. E o que eu mais acho interessante nisso tudo é que Pedro, Tiago e João e André estavam juntos. E a Bíblia fala no versículo 12 que ambos abandonaram os peixes que pescaram e seguiram a Jesus. Sabe, eu aprendo algo muito interessante aqui. Nós vivemos em um tempo em que muitos pastores têm brincado com a fé das pessoas. Muitos pastores usam esse texto para dizerem o seguinte: dê seu dinheiro e você vai ser abençoado nessa igreja. As pessoas vão e dão o dinheiro e Deus, por misericórdia, abençoa as pessoas. E as pessoas continuam dando dinheiro na igreja, achando que Deus é como o gênio da lâmpada, que você vai dar 3 esfregões e faz o seu pedido. Não é bem assim. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que o milagre que Jesus operou na vida de Pedro, Tiago, João e André não fizeram eles serem apegados àquilo que eles conseguiram. Sabe, no século 21, certamente depois de ter pescado essa pesca maravilhosa, nós veríamos Pedro, Tiago e João postando fotos no Facebook, dizendo: conseguimos uma pesca maravilhosa. Mas não. Quando eu leio o texto, sabe o que eu vejo? Eu não vejo Pedro, Tiago e João ostentando o milagre como muitos hoje fazem. Eu vejo Pedro, Tiago e João deixando os peixes para trás e seguindo Jesus. Entendeu, amigo? Ainda que o milagre seja grande, o adorado deve ser Deus. E hoje as coisas têm se invertido. Sabe por que a gente vê muito católico ou evangélico metido a besta, que se acha melhor que todo mundo? Por causa que eles não estão onde estão por causa de Jesus, mas por causa do que o ambiente oferece. As pessoas vão à igreja apenas em busca do milagre, não em busca daquele que faz o milagre. Quando Jesus opera um milagre na vida de Tiago, de Pedro, de João e de André, eles não quiseram saber dos peixes, eles quiseram saber de Jesus. Eles ficariam ricos com aqueles peixes, mas eles não quiseram saber dos peixes, eles quiseram saber de Jesus, pois eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E seguiram a Jesus. Ah, se vocês entendessem, pauferrenses, que o segredo de ser salvo não está em servir a ídolos,
nem tampouco a confiar em palavras de homens, mas está em servir o Filho de Deus, que é Jesus. O segredo é servir Jesus. A salvação está em seguir Jesus. Muitos acham que a salvação está naquilo que o Papa fala. Outros acham que a salvação está naquilo que o pastor diz que é para fazer. Mas a salvação está em pôr em prática aquilo que o Filho de Deus um dia falou e seus discípulos registraram na sua palavra. E esses homens seguiram a Jesus. Apesar de estarmos falando da pesca maravilhosa, apesar de estarmos falando da pesca maravilhosa, o personagem principal de hoje é um homem que a Bíblia não cita o nome dele, mas que também foi vítima de um milagre de Jesus. Eu creio que nos registros bíblicos, este foi um dos primeiros milagres que Jesus operou. No versículo 12, diz assim: e aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vindo a Jesus, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. E ele respondendo, disse, e ele tocando-lhe com a mão, disse: quero ser limpo. E logo o homem ficou curado. Sabe, quando Jesus sai daquela região de Genezaré, certamente a fama dele correu aquela região, pois no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, lá para o verso 16, a Bíblia declara que a região da Judéia, da Galileia, de Decápolis e de outras cidades ouviram falar de Jesus. E esse homem certamente ouviu falar de Jesus e saiu da cidade de onde ele estava em busca de Jesus, pois ele ouviu falar que Jesus fez com que Pedro e João tivessem uma pesca maravilhosa depois de terem uma noite inteira de frustração. Ele ouviu falar que Jesus deu palavras de consolo para um povo que há muito tempo sofria com os males do pecado. E esse homem, ele estava doente de lepra. Segundo a cultura judaica, a lepra, ou doença de pele, no hebraico chamada Tissará. Tissará era uma doença que, segundo os rabinos judeus, era uma doença que Deus feria o homem por causa dos seus pecados. E os rabinos enumeraram alguns pecados: os pecados sexuais, a mentira contra o próximo, o orgulho, a ganância, o roubo, o adultério e o homicídio. Segundo os rabinos, essa doença, a lepra, no Antigo Testamento e no Novo, ela era uma espécie de castigo de Deus sobre o homem que cometia pecado contra o seu próximo. E os sintomas dessa doença apareciam da seguinte maneira: o homem aparecia com alguma parte do seu corpo branca. Mas se a parte do seu corpo tivesse branca, isso não indicava que ele estava com lepra. Mas se os cabelos da região do corpo que estava branco, os pelos também estivessem brancos, isso significava que por dentro dele a sua carne já estava apodrecendo, por isso os pelos estavam brancos. E a Bíblia fala nesse texto que Lucas escreve que aquele homem estava coberto de lepra. Certamente era da ponta da cabeça até a ponta dos pés. Aquele homem estava pululando sangue e pus. Sabe,
Quando Deus criou o homem para ser perfeito. Quando Deus criou o homem para adorar Ele e servi-lo em retidão. Mas um dia, o homem pecou contra Deus e se tornou um ser decadente, depravado e imoral. Existem pessoas que acham que são boas por causa que dão um copo de água, que dão um prato de comida. Amigo, não confunda boa ação com caráter. Existe muito bandido que rouba para sustentar famílias pobres do morro, mas isso não faz um homem bom. Assim como também um marido que trai a esposa, ele pode dar um prato de comida para alguém na rua, mas isso não faz dele um homem bom. Assim como uma prostituta, que segundo ela faz amor com seus clientes, atende a necessidade daqueles que aparentemente estão carentes de sexo, isso não faz dela uma mulher boa. Pois todos nós, na nossa essência, somos maus, depravados. Então, quando o homem caiu, ele se tornou um ser totalmente depravado. Quando o homem caiu, ele se tornou um ser totalmente imoral, a ponto de nós vermos o que nós vemos hoje: homens que matam seus pais e suas mães, pais que estrupam seus filhos e filhas ou matam, filhos que cometem incesto com suas mães, com suas irmãs. Pornografia totalmente liberada na internet e na TV aberta. Isso é a figura que nós somos, totalmente depravados e imorais, até que Cristo nos ache e mude o nosso coração. Era a figura daquele homem leproso. Aquele homem leproso é a figura exata da nossa imagem. Homens doentes pelo pecado, homens totalmente comidos por vermes, por sangue, por pus, que faz com que as pessoas que estejam ao redor se afastem por causa do mau cheiro. É assim que somos. Quando Deus olha para nós, o que Ele vê em nós é somente pecado. E o homem leproso, na época de Jesus, quando ele se aproximava de alguém, ele deveria gritar: eu sou impuro, eu estou impuro, ou seja, eu estou leproso. Se afastem, pois vocês podem ser contaminados. Só que esse homem um dia ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele foi até Jesus. Ele foi aonde Jesus estava. E vendo Jesus, sabe o que é que acontece? Na Bíblia, King James, uma tradução mais fiel, a Bíblia fala que ele contempla. Ou seja, quando ele vê Jesus, ele se admira com a figura de Jesus. E se aproximando dele, se curva, se ajoelha com o rosto no chão. Sabe? Esse homem leproso, quando ele se aproxima de Jesus, primeiramente reverenciando a santidade dele, pois ele se ajoelha com o rosto em terra. Os cristãos, ou seja, católicos evangélicos do século 21, quando vão para a igreja, eles fazem questão de ostentar o sapato caro, a roupa cara, o dinheiro que tem no bolso, por causa dos padres e dos pastores que ensinaram arrogância a este povo. Quando eu olho para a Bíblia, eu aprendo com esse leproso. Ele se ajoelhou diante de Jesus. E os cristãos, ou seja, católicos ou evangélicos dos dias de hoje, eles vão para a igreja com a melhor roupa, isso não está errado. Com o melhor sapato, com o melhor perfume, usar a melhor roupa, o melhor sapato. Para ir à igreja não é errado. Errado está quando você vai à igreja ostentar o seu sapato, a sua roupa, o seu vestido. Isso é errado. Não vão para adorar Jesus, mas vão para ser adorados. E quando vê alguém com a roupa um pouquinho mais fraca,
com um sapatinho rasgado, com um cabelo não tão bonito, as pessoas desprezam. Mas esse leproso, ele nos dá uma lição. Quando ele vê Jesus, ele se ajoelha, pois ele não estava ali para se exibir, ele estava ali para pedir ajuda ao único que poderia estender a mão para ele, pois os demais teriam que fugir dele para que não ficasse doente como ele estava, pois a doença que ele tinha era doença contagiosa. Ele tinha de sarar uma doença de pele. E Jesus, quando ouve aquele homem dizer: se bem quiseres, tu podes me curar, a Bíblia fala que Jesus se abaixa e estende a mão para aquele homem. Amigo, você que me ouve em algum lugar desta praça, eu e você somos como este leproso. Temos pecados, temos vícios e temos fraquezas. Em muitos momentos de nossa vida clamamos por ajuda, e os nossos pais não podem nos ajudar, os nossos amigos não podem nos ajudar, aqueles que conhecem a nossa história não podem nos ajudar. Mas existe um que se chama Jesus, que pode nos ajudar. Aquele homem não podia viver em sociedade, mas ele quebrou um protocolo, se aproxima de Jesus e pede ajuda. E o que eu mais acho interessante, Jesus, sabendo que ele não podia viver em sociedade, mesmo assim, estende a mão dele e diz: eu quero ser limpo. Sabe, quando eu leio esse texto, eu aprendo uma situação, eu aprendo uma coisa, é que quando ninguém mais pode nos ajudar, Jesus é o único que pode nos estender a mão. Lepra não tem cura. Aquele homem chega para Jesus e diz: se tu quiseres, tu pode me curar. Existe gente hoje que faz promessa para tudo quanto é santo, achando que eles podem resolver os problemas. Isso não é a crítica, é uma realidade. Por causa de homens gananciosos, criaram-se meios de arrecadar dinheiro e se achegar a Deus. Assim como os pastores arrumaram um meio de conseguir dinheiro, dizendo que se você der dinheiro, você vai receber seu milagre. Assim como pessoas achando que indo para procissões, irão receber um milagre. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo esse leproso indo direto a Jesus, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aquele homem certamente deveria feder a feridas. Aquele homem certamente deveria escorrer sangue, e a roupa que ela usava certamente deveria pregar em seu corpo, fazer com que ele fosse cada vez mais fedorento. Mas Jesus estende a mão, toca nele e diz: seja curado, e instantaneamente aquele homem é curado. O pecado daquele homem, na verdade, estava sendo perdoado, pois, segundo a tradição, pessoas que ficavam doentes de lepra antigamente era um meio de Deus castigar os tais. E aquele homem foi curado. Que nós aprendamos que o único que pode operar milagres em nossa vida chama-se Jesus Cristo. Desapeguemos de tudo aquilo que nos afaste de Deus. Nos aproximemos do seu Filho, que é o único que nos pode levar até Ele, e coloquemos aos seus pés as nossas necessidades, como esse leproso fez. Quando aquele leproso fica cara a cara com Jesus, sabe a figura que eu vejo? Eu vejo a figura de um Deus perfeito e um homem pecador se encontrando, tipo dizendo: eu vim restaurar aquilo que Adão destruiu, eu vim levantar você que caiu por causa do pecado de Adão. Adão fracassou, Jesus veio restaurar.
Adão destruiu, Jesus veio reconstruir. Adão fracassou, Jesus veio reabilitar todas as coisas que se tornaram impuras aos olhos de Deus. E o alvo principal deles somos eu e você. E o alvo principal deles somos eu e você. Que a graça de Deus nos alcance. Que a misericórdia dele um dia nos convença que somos pecadores e que precisamos dele. Que o Senhor Jesus nos abençoe. E que ele nos faça entender que somos como os leprosos. Não temos nada a dar para ninguém. Mas quando ele nos alcança, ele faz conosco o que ele fez com Pedro. Ele nos faz ser pescadores de homens, agentes que restaram vidas de pessoas que precisam de ajuda. Senhor, meu Deus e Pai, querido santo e eterno Deus, nesta hora, Senhor, eu entro em tua presença em oração e te peço, toque em nosso coração e nos transforma, nos faz verdadeiramente filhos teus. Arranca de nós a venda da religiosidade, aquele sentimento que achamos que porque somos religiosos nós somos salvos. Não, Senhor, nós precisamos ser praticantes dos teus mandamentos para sermos salvos. A religião nos cega, mas o Senhor nos liberta, porque o Senhor é a luz do mundo. Liberta o nosso coração do pecado. Dá uma oportunidade para que um dia os pauferrenses possam entender a profundidade do teu amor e a altura do teu amor. Que deste o teu único filho para morrer pelos nossos pecados. O Senhor não mandou seu filho morrer por nós para que tivéssemos direito a ir a baladas, encher a cara, usar drogas, ter muitas mulheres. O Senhor deu seu filho para morrer por nossos pecados, com o intuito de reconciliar-nos contigo, voltarmos a ser teu amigo, para que um dia possamos ir morar no céu contigo. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos a entender isso que para muitos é uma loucura, mas para aqueles que creem, isto é salvação. Nos dê uma nova oportunidade, em nome de Jesus Cristo. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Quinta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta aqui a partir das 19h30 para pregar a palavra do Senhor, para trazer salvação por meio da palavra, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus Cristo, obrigado a todos que ouviram. Amém.